Com certeza, todos nós temos dons espirituais. Todo ser humano vem com um dom espiritual. E aprender qual é o seu dom, como desenvolver o seu dom espiritual e, mais ainda, colocar ele em prática na sua vida é algo primordial. Afinal de contas, somos espíritos eternos vivendo uma experiência humana. Então, devemos cuidar da nossa espiritualidade, porque senão a vida vira um caos, vira uma bagunça, trava, não resolve. Ou até, mesmo quando você tem resultados na vida, sabe o que acontece? Você não se sente realizada, realizado. Sabe aquela tristeza de alma, aquela tristeza de espírito? Você fala, nossa, mas eu tenho um bom casamento, mas eu não consigo sentir. Eu tenho um bom emprego, mas parece que falta. O dinheiro até entra, mas ele vai embora, sabe? Tudo isso tem a ver com a fraqueza do espírito. Quando o espírito está fraco, não adianta. Quando o espírito está fraquinho ali, você não conquista. Não conquista. A vitória só nasce do espírito forte. É aquela história. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sou, mas eu sou a minha verdade, eu sou quem sou. Eu elevo a minha espiritualidade, eu faço a diferença na minha vida. Aí sim, aí você conquista. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Dons espirituais. Nós vamos falar sobre o dom espiritual. Hoje é um divisor de águas na tua vida. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Pois onde houver ódio, que eu semeie ali o amor. Pois onde houver ofensa, que eu semeie ali o perdão. Pois onde houver discórdia, que eu semeie ali a união. Pois onde houver dúvida, que eu semeie ali a fé. Pois onde houver erro, que eu semeie ali a verdade. Pois onde houver tristeza, que eu semeie ali a alegria. Pois onde houver desespero, que eu semeie ali esperança. Pois onde houver o mal, que eu semeie ali o bem. Isso foi a grande mudança na minha vida. Essa oração, quando eu comecei a decorar essa oração, eu devia ter por volta de 12 anos, eu olhava para essa oração e falava, eu quero que isso seja a minha vida. E hoje, falando da magia do pentagrama, eu não tenho dúvida que eu cheguei no meu objetivo, ser um instrumento de paz. Sabe por quê? Porque a primeira aula da magia do pentagrama não era essa. A primeira aula da magia do pentagrama era essa. Como assim, Daniel? Não entendi. Exato, gente. A primeira aula que a gente falou sobre missão de vida, sobre missão espiritual, sobre propósito, não era para ser aquela aula. Só que eu estava aqui no meio do estúdio e veio um negócio e fez assim, é isso que você precisa ensinar. É isso que você precisa falar. Você tem que começar por aqui para as pessoas. Não adianta começar pelo dom espiritual. Mas era aqui, ó. Tá aqui, peraí, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Vou abrir aqui, ó. Ó. Magia do pentagrama. Tá? Ó aqui, ó. Vou virar para essa câmera. Magia do pentagrama. Tá vendo aqui, ó? Qual era a primeira aula aqui, ó? Ó. Dom espiritual. Que é essa aula. E aí os anjos falaram, a primeira aula você tem que mostrar para as pessoas o quanto é importante o desenvolvimento do dom espiritual, que sem o dom espiritual não funcione. Para você mostrar isso, você tem que mostrar como ela veio à Terra, por que ela veio. Você tem que ensinar o que é missão de vida, você tem que ensinar como a pessoa viver a vida dela, você tem que ensinar como ela entender o propósito, você tem que ensinar como ela tem a missão espiritual. E mais, você tem que colocar consciência na vida da pessoa que enquanto ela não desenvolveu o espiritual, a coisa não acontece. E foi exatamente isso. Foi exatamente isso que ocorreu. E agora eu estou gravando o dom espiritual. E, gente, foi emocionante. Emocionante. Mas vamos falar sobre o tema, que eu precisava compartilhar essa parte. Primeiro, o que são dons espirituais? Dons espirituais é a essência de Deus junto à nossa vida. Todo ser humano,
ele tem um dom. Por quê? Porque Deus habita dentro de você. E este dom, ele está ligado aos outros 6 dons que são para serem despertos por você. Por que isto ocorre? Somos formados por um corpo físico e mais 6 corpos sutis. Não entendi, Daniel. É super fácil. Presta atenção aqui comigo. Você não tem um corpo físico? Tem, tá aqui, ó. Toca aqui, ó. Tocou, certo? Você não tem um coração que você sente, aquele coração que você às vezes sofre com ele? Ou aquele coração que você ama apaixonadamente? Você não tem? Pensa aí, ó. Você tem um coração. Agora, nesse exato momento, o teu corpo físico está sentindo o quê? Calor, frio, teu corpo físico está à vontade, não está? Você está sentado, está o corpo físico. Como que está a tua emoção agora? Ela está mais quietinha, você não está ouvindo ela, mas você ou está triste, ou está alegre, ou está feliz? Bem, você tem um corpo emocional. Você tem uma cabeça pensante, você está ali pensando, você está me ouvindo. Este é a tua razão, este é aquilo que você entende como a tua mente. Então, já estou te provando. 3. Você tem a tua energia. Se você prestar atenção, além do calor, frio, local onde você sente, tem uma coisa que está em você aí, que às vezes te dá um cansaço, que às vezes te dá uma disposição, e não tem a ver com cansaço físico, dependendo do horário que você está me assistindo, você está muito bem, você está feliz, mas ao mesmo tempo, às vezes você está desgastado. A energia é a nossa bateria. Para que a gente dorme? Para recarregar as baterias. Você entende? Porque o teu corpo não para, você sabia, né? Você sabia que se teu corpo parar, acabou, né? Foi embora, certo? Então o teu corpo não para, coração não para de bater, pulmão não para de funcionar, intestino não para de funcionar. Tudo bem que às vezes ele me engana, né? Porque olha, demora, às vezes eu já fiquei 3 dias sem fazer nada. Eu falava, cadê você, intestino? Mas tirando a brincadeira, ele não para de funcionar. O teu organismo não para de funcionar. Mas você dorme para quê? Para recarregar as baterias. Corpo de energia. Show, ó. Então olha como eu já estou te provando aqui, ó. Você tem um corpo físico, você tem uma emoção, que é o corpo emocional, você tem uma razão, que é o corpo racional, você tem uma energia, que é o corpo energético. E aí, lembra da primeira aula? Que é exatamente o quê? Você tem um propósito. E o que é esse propósito? O teu propósito é o teu corpo que fala sobre ele, que é o corpo causal. Propósito tem a ver com causa, por isso é chamado de causal. Então, o causal é o corpo que te dá a causa do porquê você está aqui e o que você deve viver, ser você mesmo. Esse corpo causal, ele é visto como um dos 3 poderes. Muitas pessoas dizem assim, tem corpo isso, corpo aquilo, corpo... Tem gente que fala que tem 12 corpos, tem gente que fala 20. O fato é que assim, eu prefiro, sem olhar para a teoria alheia, olhar para a vida. Eu, Daniel Atala, prefiro te ensinar como vida. Você entende? Estudei muito, gente. Estudei teurgia, e estudei Enoque, e estudei magia cerimonial, e estudei Goécia. Estudei tudo isso. Estudei mesmo, estudei Umbanda, estudei orixás, fora os oráculos. Só que o que eu percebi é que cada um dá o nome que quer. Um exemplo, quando você estuda magia enoquiana, você vai falar de Kelly e Di. Eles não terminaram os estudos. Ficou por isso mesmo. E detalhe, a vida deles, tenho minhas dúvidas. A vida deles não foi tão boa no final, até no meio não foi tão legal. É muito característico pessoas que fazem esses grandes estudos e querem ditar regras, a vida delas nem sempre foi boa. Né? Dias atrás eu tive uma decepção aí com um de prosperidade, que fala sobre prosperidade, pense, sabe aquele? A vida foi um caos de prosperidade, eu não tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que cada dia mais eu sou espiritualista livre. Eu olho para a terra, eu vou ali no mastigadinho, eu vou no beabá, eu vou naquilo que funciona, você entende? E podem falar um monte para mim e vir, meu Deus, por que eu falo? Gente, não funciona comigo. Eu não preciso falar hebraico para invocar os anjos.
Apesar de usar Kadosh, 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 porque eu acho bonitinho, mas é santo, santo, santo. Você entende? Mas não sei falar hebraico, não preciso conhecer tudo que se passou, porque também não é assim que a vida funciona, tá? Então eu só tô te mostrando algumas coisas que é importante, sabe? Não são só os antigos que fazem a diferença, é aqui, é o dia a dia que te mostra a tua verdade. Então voltemos à nossa verdade dos corpos. Então, ó, você tem um corpo físico, sim. Você tem um corpo emocional. Você tem um corpo racional. E você tem uma energia. Ponto. Parou aí a Terra. Pá. 4. Show? 4. Agora vamos para outra etapa. Eu te falei na primeira aula dos 3 poderes, certo? Mensageiro, anjo da guarda e mentor. Como que dá para identificar isso com facilidade? Você não tem algo que te protege do nada? Você não tem uma força que te segura? E essa força ela só ocorre quando você está sendo você mesmo. A pessoa que não está sendo ela mesma vai tomar chifre. E esquece, porque ela está se traindo. A pessoa que não é ela mesma vai ter puxada de tapete, porque ela não se garante. A pessoa que não é ela mesma não consegue se segurar em nada, porque ela não é ela mesma. Aí que está a jogada. Quando você não é você, você não tem proteção. É o teu corpo causal, o propósito. Entende que tem uma vibração a mais aqui? E entende que existe uma outra vibração, que é o teu direcionamento, que é aquilo que você vai, que é aquilo que você direciona, que é aquilo que você toca? Anjo da guarda. Eu chamo de corpo espiritual. Ai, mas está diferente da teosofia. Gente, eu respeito, super eu respeito. Mas foi em outra época, outro tempo, não tinha nem Wi-Fi naquela época, tá? Tá tudo bem. Para mim, eu criei essa distinção, mas eu prefiro que você entenda ao decorar nomes. Existe algo que vem em você, que dá um toque assim, que você faz... Peraí, eu tenho que ir por ali, eu tenho que ir por aqui, eu sei, eu sinto, eu converso com você. Você olha no olho da pessoa, você fala, opa, essa eu confio, essa não. Percebe? Percebe? Então o que acontece? Às vezes você não dá atenção a isso, mas tem, é um anjo da guarda. E aí o que acontece? Que é o corpo espiritual. E tem algo elevado, tem algo mágico. Você já admirou um pôr do sol? Você já parou para sentir, sabe, no alto da montanha, a brisa, sabe, aquela leveza? Você já sorriu com uma flor? Você já sorriu com um bebê? Você já abraçou um cachorrinho, um gato e sentiu carinho e amor? Não tem algo a mais? E eu vou te falar até uma coisa a mais ainda. Você já dançou com uma pessoa no meio de um monte e parece que tudo parou? O mundo parou, só estava você e ela, e não é coisa de filme? Tem uma essência mais sublime dentro de nós. Tem uma essência mais elevada. Eu poderia separar esses 3 aspectos supremos, os 3 poderes, como se fosse uma que analisa tudo aquilo que eu sou pela minha razão. É como se fosse a minha inteligência. E tem a ver com isso. O mensageiro é a inteligência. Tanto é que muitas vezes algumas pessoas falavam, o mensageiro é o capiroto. Não tem isso? Por quê? Porque, por exemplo, o mensageiro na Umbanda é Exu. Mas o mensageiro, na magia, é o santo anjo guardião, que muitos falavam que é o demônio pessoal. Mas por que demônio? Porque é dêmonos. Dêmonos, demon, que é razão. A palavra dêmonos significa razão. Então o intelecto está ligado ao mensageiro. É o feio, por quê? Porque se for pela fé religiosa, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram da árvore da sabedoria. Gente, eu nunca entendi muito bem esse contexto, tá? Vou ser muito sincero que eu sempre dei uma pirada nisso. Por que que uma pessoa não pode ser sábia, né? Mas ok, tá tudo bem, tá? Ok, não vamos falar sobre isso. Deixa isso para outro momento.
Mas o fato é que existe ali um intelecto. Existe a tua criança interior, né? Que está ligado ao anjo. Por isso que o anjo da guarda é o anjo que cuida das crianças, né? Então, é a tua criança, é a tua alegria, é a tua felicidade, sabe? É fazer o teu bebê surgir, sabe? É fazer a tua brincadeira. Você tem coisas de criança? Eu tenho, e tá tudo bem. Entende? Porque o anjo da guarda ele se conecta com isso. E aí você tem o grande eu, que é um ser superior que te orienta, é aquela luz que chega para você do nada e faz assim, puf, você se acalma. Eu já tive momentos assim, que eu estava no meio de uma confusão, de uma briga e parece que veio uma paz. Porque são dons. Entende agora que tem 7 vibrações em você? 7. 7 corpos, um físico e mais 6 sutis. E cada um desses corpos, como os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como chakras. Lembra da história? A medicina já prova a acupuntura, então nós estamos falando de meridianos, estamos falando de chakras, centros de energia do ser humano. Tá aqui, ó. Esta essência são 7. Nada mais natural de que ter 7 dons espirituais. Só que esses dons, eles se movimentam dentro do teu corpo. Eles dão a direção daquilo que você vai vivenciar. Então, consequentemente, existe um poder muito, muito grande dentro de você, que às vezes está desperto ou não. Nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje você vai saber se você tem um sinal para despertar o teu dom, se o teu dom está desperto e não desenvolvido, ou até se você recebeu o chamado do espiritual para você conquistar. Muito bem, vamos entender esse processo todo. O que é o dom espiritual? É o dom que vem de Deus dentro de você. Esse dom, ele está ali na tua vida para que você consiga evoluir espiritualmente, cumprir o ato de você ser um espírito eterno junto à Terra. Consequentemente, com isso, você se torna o dom, você se torna o poder. E isso faz com que você evolua demais. Isso faz com que você cresça demais. É extremamente importante. É extremamente importante você saber que este dom espiritual, ele está conduzindo você à tua força, ele está conduzindo ao seu melhor. E o seu melhor é exatamente a abundância de vida. É exatamente você viver uma vida incrível. Você entende isso? Você não veio para apagar algo de uma vida passada. Existem tendências da vida passada se você acredita que viveu nelas. Lógico que sempre estamos ligados aos ancestrais, à vida anterior. É normal isso, né? Tá no DNA. Mas você não veio para sofrer, você veio para se dar bem. E isso é o que o teu dom espiritual faz. Só que um dom tem que ser desenvolvido por cada ser humano. Não ache que você não tem um dom. Todos nós temos um dom. Só que muitas vezes você não entende isso. Existem 2 tipos de formato ao nascermos sobre os dons espirituais. Um, adormecido ou desperto. Mas qual a diferença sobre isso, Daniel? Tem pessoas que vêm com um dom desperto. O que é o dom desperto? Ele ocorre desde a fase jovem. Sabe aquela criança que com 1 ano, 2 anos de idade está tocando piano? Aquilo é um dom desperto. É um dom desperto. É o dom que a gente chama de dom da palavra. Porque, mas peraí, é música. É o dom da expressão. É o dom daquele que fala. Pode ser por música, pode ser por fala. É aquela criança que consegue falar várias línguas. É aquela criança... Pode ocorrer, é um dom desperto. O dom desperto está ali. O dom desperto está exatamente naquela criança que sabe fazer cálculos do nada. Pá, tem uma criancinha, ela sai fazendo. Isso é um dom espiritual. Ah, mas não é vida passada? É um dom espiritual. O dom espiritual, ele vem desperto para algumas pessoas e acontece. Detalhe, tem crianças que tocam em seus pais e elas... O pai está com dor de cabeça, a criança vai lá, faz aquele cafuné e passa, some. Já passou por isso?
Quem já passou por isso? Quem já passou por essa situação de uma criança dar um abraço em você e você estava amargurado, triste e vai embora? E a criança sai correndo, brincando, se divertindo e está tudo bem. Já passou por isso? Isso são dons despertos. Lógico que só nisso, ó, te falei sobre o dom da palavra, te falei sobre o dom da cura, te falei sobre o dom da purificação. Eu vou te explicar os tipos de dom, mas eu estou te dando algumas ideias, entende? Então tem pessoas que nascem com um dom desperto. Algumas delas desenvolvem durante o processo de vida e se tornam grandes celebridades. Se tornam pessoas que o mundo conhece. Um exemplo delas, por exemplo, que eu acho que assim, é um super dom da palavra, Gandhi. Gandhi foi um cara que, indiferente daquilo que ele vivenciou, das histórias políticas de A, de B ou de C, ele tinha o dom da palavra. Todo grande líder vem com o dom da palavra. É aquela pessoa que fala, e alguns usam para o mal. A gente sabe que algumas usaram para o mal, né? A gente sabe que algumas, né? É impressionante como algumas nações, eu não vou lembrar de qual assim, porque eu não quero citar. Mas teve uma aí que pode estar na tua cabeça, que de uma hora para outra o cara foi lá, ele parecia que as pessoas ficavam cegas por ele, né? E aí ele meteu 12 apóstolos à volta dele, né? Ele colocou 12 seres em escalões, uma nação inteira parou e fez talvez uma das maiores atrocidades do mundo. Dom da palavra usado errado. Mas tem um dom aí expresso, entendeu? Não teve? Teve. Só que Gandhi, por exemplo, foi um dom da palavra incrível, né? Jesus, ele nasce com um dom da palavra. E eu quis citar Jesus até para tirar o negativo que passou no dom negativo, né? Da palavra negativa. Porque você entende que tem pessoas que vêm com um dom desperto, né? Então, seres que vêm. Só que os grandes mestres, como Jesus, brilham os 7 dons e aí existe uma evolução que é acima do dom terreno, dos 7 dons vibracionais, que aí você chega no 8º sentido e no 9º sentido da vida. É a maior escala que existe. Os grandes avatares, como Jesus, como Buda, como Krishna, chegaram a essa elevação suprema. 9ª escala da vida, 9º sentido. Mas aqueles que estão na Terra, eles trabalham esses dons com grande poder, que é um dom de cura incrível e que mais tarde refletiu em muitas pessoas Santa Teresinha. Santa Teresinha vem na minha memória exatamente por quê? Porque tem uma história de Edith Piaf, né, que ela foi lá e pediu a Santa Teresinha, e aí de uma hora para outra foi curada em sua visão. Agora, olha que coisa, né? Santa Teresinha, quando esteve à Terra, ela já queria ser uma freira, ela vivenciou tudo isso e se tornou uma santa por causa disso. Então, tem pessoas que têm dons de cura, né? Eu me lembro de Santo Antônio, né? São os dois que eu sou devoto. Santo Antônio foi para a África, só que às vezes o trabalho do teu dom, né? O despertar do teu dom te leva também ao desgaste. Isso ocorreu com Santo Antônio. Santo Antônio voltou de lá e não estava bem. Você entende? Então, o que acontece? Tem pessoas que vêm com dons expressos. Tem pessoas que tocam em você, parece que vem uma bênção. Sabe? É aquela pessoa que toca numa planta que não tá legal e aí você fala, nossa, aquela pessoa tem mão para planta, hein? É o dom espiritual dela que atinge. E existe até o dom de algumas pessoas que é trabalhado na riqueza, no dinheiro. Já viu aquela pessoa que parece que tudo que ela toca vira ouro? Não é isso? São dons espirituais. O dom espiritual, ele é uma essência do divino dentro de você. Quando ele vem desperto, você conquista sem perceber. Só que se você começa a fazer a besteira ou não consegue doutrinar este dom, ele te joga para baixo. Quem aí tem o dom, hein? Quem tem o dom? Conta para mim. Você tem o dom desperto em você? Pode ter sido. O dom da cura, o dom da premonição, que está ligado ao dom intuitivo. Você tem? Você sonha, acontece? Isso são dons. Você entende? São dons que estão aí e que de uma hora para outra você sabe que existe,
mais às vezes você quer duvidar. Então é provado. Eu já vi pessoas levitarem, real. Já vi pessoas que entraram em processo de êxtase total. São dons espirituais. É o êxtase que você atinge sim, com caminhos de fé, mas é o êxtase que você atinge quando você eleva o seu dom. E todos nós temos. É muito triste quando uma pessoa fala, eu não tenho dom nenhum, eu vim aqui... Não, você tem um dom, tá? Então, preste atenção que os dons é o que Deus nos deu para evoluir na Terra. Nós viemos para ter uma vida incrível, uma vida abundante. Agora, esses dons podem ter vindo despertos e você precisa desenvolvê-los, e alguns se desenvolvem por si só e se tornam grandes celebridades na vida. Agora, tem uma coisa, tem o dom adormecido, que ele está quietinho. E aí, por isso que eu falei, é triste ouvir você falar que não acontece com você, mas às vezes você só está adormecido. É verdade. Está quietinho, sabe? Fraquinho, sabe? Aquela coisa. Mas por que está assim? Por que ocorreu isso? Porque às vezes teu pai, tua mãe não te levaram à evolução, ou te colocaram numa religião, te obrigaram. Infelizmente, ocorreu uma situação que foi muito interessante para quem tem um pouco mais de sabedoria ou idade, podemos dizer assim, como eu, entendeu? Vai se lembrar da época que veio a geração Z, né? Que é essa geração após os anos 95, que a gente falava muito sobre as crianças índigo, né? Que eram crianças que viriam com um dom desperto. Lembra das crianças índigo? Então, se você não se lembra, é porque você está mais jovem do que isso. Mas por que as crianças índigos estavam naquele período? Porque a gente ia se deparar com o que a gente está vendo hoje, um mundo diferente. Graças ao bom Deus, o mundo está mudando. Hoje a gente sabe que toda vida é uma vida e que todos merecem respeito, ponto. Espiritualidade livre. Olha que lindo, né? Por quê? Porque você não pode julgar as pessoas pela cor da pele, pela raça que ela veio, que às vezes não é só a cor da pele, mas às vezes é a raça, porque fala de país, pelo cabelo, pela posição social, pela sua orientação sexual, por qualquer coisa. Você não pode julgar uma pessoa por escolher fazer algo ou não. Cada um é um ser divino. Você entende? Você tem que respeitar e, lógico, respeitar a si mesmo e escolher aquilo que você quer para você ou não, certo? Agora, isso veio com as crianças índigo, isso veio com essa geração que mostra, né? Dias atrás, eu estava ali vendo uma pessoa que falava assim, mas não tem problema você pegar e falar assim, ai, eu não aguento mais essas crianças, eu queria que elas se explodissem. Gente, isso machuca, isso dói, isso fere uma pessoa. Esse papo de abrir a boca para fora não existe. Até porque quantas vezes você não faz isso só com a tua criança, não, você fez isso no teu relacionamento amoroso. A pessoa foi embora, brigada com você, saiu de lá, a vida é um sopro, ó, foi embora. Eu não ouvi uma vez isso, eu não ouvi duas vezes isso. Eu ouvi mais de 3, 4, 5, 6, 10 pessoas que disseram para mim, mestre, eu não consigo esquecer, porque a última frase que eu falei com tal pessoa foi algo ruim. Eu não esperava que fosse ocorrer aquilo. E ocorreu e ela foi embora. Entendeu agora? Só que hoje a gente tem mais consciência. E eu te trago essa consciência. Nunca, 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 nunca faça uma brincadeira negativa. Não joga uma coisa negativa sobre pessoas, tá bom? Não faz isso, tá? Isso não é legal. Isso não é legal, isso não é bom, sabe? Não pragueja ninguém, não, certo? E isso veio em cima dos dons que estariam sendo colocados. Só que algumas pessoas passaram por tudo isso. Eu me lembro de uma pessoa que amaldiçoou o dia que eu nasci. Eu me lembro. Que eu me lembro. Eu me lembro de uma pessoa que disse que eu ia morrer pobre, sozinho e doente. E sabe por que eu estou te contando tudo isso? Pela primeira vez na história minha de mídia e de TV, porque a magia do pentagrama é a coisa que vai mais mudar a minha vida e a sua.
Porque esse é o meu caminho, a minha estrela vai brilhar e quem estiver comigo vai brilhar junto. Eu estou garantindo isso. Estou te dando certeza disso. Então eu quis te contar isso. Quis te contar. E você? Já ouviu isso? Só que por sorte eu vim com um dom desperto, né? O meu dom é o dom da intuição. Ele despertou em mim e fez assim... Eu tinha 6 para 7 anos, a coisa foi assim uma coisa, já estava rolando, mas com 7 anos eu já tava, pá. Tanto é que, ó, comecei a jogar tarô com 9 anos, 9 para 10 anos eu já estava ali, com as cartinhas, jogando, aqui ó, feliz, entendeu? Só que tem gente que adormece com essas frases, tem gente que adormece com essas tristezas, tem gente que adormece e aí passa uma vida frustrada, passa uma vida mediana, às vezes até medíocre, de tão chata que é. A pessoa vive na busca, ela passa anos sem um amor, anos sem um dinheiro, anos sem satisfação profissional, anos brigando com a saúde, anos tomando remédio para tentar equilibrar. Então ela toma remédio para dormir, aí ela toma remédio para acordar, ela toma remédio para continuar acordada, aí ela toma remédio para se acalmar, aí ela toma remédio para se focar. É uma loucura na vida. Tudo isso está ligado aos dons espirituais. O fato é que assim, o teu dom espiritual é o teu motor. É ele que faz assim. Ou. Sabe, parecia aqueles carros. Como que chama? Até quase babei aqui, né? Parecia aqueles carros. Ai, como que é o nome daquilo? A ar. Não era ar? Eu tinha um Gol desse, que quando estava frio tinha que ligar e deixar lá uns 3, 4 minutos. Tem gente que tá com dom assim, a álcool e a ar, sei lá, entendeu? E é isso. Agora, você tem um motorzinho ali lindo e maravilhoso, teu carro inteiro anda, você entende? E isso é para qualquer coisa, sabe? Se você tem tempero, você faz um bom arroz e feijão. Se você não tem tempero, não sai nada, nem o seu bacalhau, né? Você faz um bacalhau, você tem azeite, você faz bacalhau. Se você não tem azeite, você não faz. Você entende? Esse é o dom espiritual. Então, o que são dons espirituais? Deus e a expressão. Para que eles servem? Para fazer o grande motor da tua vida. Sem eles, a tua vida vai ficar mesmo rodando. O que ocorre? Provas deles. A prova é exatamente, eles funcionam, pessoas e pessoas. Vamos lembrar de quantas pessoas você quer. Posso falar de centenas de pessoas com os dons despertos e como provar esses dons, que é fora daquilo que ela estudou. O dom está ali, entendeu? Porque espiritualidade não é religião. Isso é muito claro, por isso que eu ensinei na primeira aula. Não tem a ver com Bíblia e dons espirituais bíblicos, não é isso. Inteligência espiritual não é uma coisa só de uma religião. Inteligência espiritual é o desenvolvimento do teu dom focado. Vamos ter, dentro do treinamento do pentagrama divino, teremos no pentagrama divino, para aqueles que vão se iniciar no pentagrama divino, teremos inteligência espiritual. Teremos o treinamento para o teu dom espiritual, porque é um caminho, mas não é religioso, é individual, é a consciência sobre o espírito, certo? Só que o que acontece? Sem o dom espiritual, o teu motorzinho está fraco, a tua vida vai ficar fraquinha. Se você quer muito na vida, você tem que ter o teu dom. E eu já te expliquei que existem 7 corpos. Cada um desses corpos movimenta um dom. Você tem um deles, desperto ou adormecido. Mesmo quem tem adormecido, é como eu disse, é um motorzinho fraquinho, mas aparece de vez em quando. Vamos entender cada um dos dons espirituais? Bora lá. Primeiro dom, está ligado ao corpo físico. Este aqui, ó, está ligado ao teu corpo físico. Está ligado ao teu elemento aqui, né, de terra, de segurança, de poder. E ele vibra junto ao ar. E qual é esse dom? É o dom da cura. É o dom da cura. É um dom magnífico. É um dom lindo. E é um dom que traz para você uma situação de você trabalhar a energia de outras pessoas
para doar energia a elas. O dom da cura, ele não está ligado só à parte de saúde física. O dom da cura não é só quando você põe a mão numa pessoa e aquilo abranda a dor ou cura aquela dor. Porque esse dom, ele é um dom também que fala de emoções, ele fala de sentimentos, ele fala de pensamentos. Então vamos entender. Bati o braço. Primeira coisa que você faz, ai, não faz isso? Você está pedindo para a tua própria energia, para o teu próprio corpo se autoalimentar para você ter menos dor, certo? Isso já é padrão do ser humano. Então preste atenção e aí você vai entender que todo dom pode ser desperto por você. Um é mais forte em você. Mas veja que o dom da cura todo ser humano tem. Você bateu, você dá aquela encostada. A pessoa bateu, você vai lá, põe a mão nela e fala, calma. Você tem o dom da cura. Mas o que é o dom da cura para desperto? Ou se é o teu dom principal? É aquela pessoa que só de tocar em você, você sente uma paz. Ela faz assim. É muito engraçado. Normalmente essas pessoas, elas têm a mão fria, tá? Uma característica, ela tem a mão fria, ela não tem a mão quente, porque é um dom muito específico. Esse dom, ele é um dom que a pessoa, ela parece gelada, né? Às vezes as extremidades são geladas, normalmente as mãos, os pés e o nariz, né? Aqui a pontinha das orelhas, as extremidades delas são geladas. Tá? Então o que acontece? Você pensou naquilo, eu também pensei. Para homens aquela extremidade também é geladinha, fica meio geladinha na ponta, tá? Depois tudo aquece, você movimenta, tá? Viu? Não pensou, né? Mas eu pensei, por isso que eu falei aqui. Eu olhei para a cara aqui da nossa produção, eu fiquei na dúvida se tinha pensado. Mas é toda extremidade, tudo que é extremo vai ficar geladinho, tá? Porque tem uma coisa também sobre isso, tá? Como ele está ligado ao corpo físico, ele está ligado sim à sexualidade. E muita gente que vem com dom disperso trava. Quem já estudou, eu fiz durante 4 anos e depois 1 ano a mais, né, de estudos extras de escola de médiums. Né? Fiz ali no bairro de Santana, você já sabe porque eu morei em Santana, mas lá era Santana mesmo, que tinha as casas André Luiz e tinha a escola de médiums. E eu vi muitos médiums de cura não irem em frente porque tinha um processo que afetava o homem naquele processo na genital. E eles sentiam uma vibração ali e eles não queriam, entende? Por quê? Porque era uma coisa que para eles era muito séria e caíam fora. Alguns ficam loucos quando tem o dom da cura, alguns ficam loucos e fazem besteira. Lembra, tem dons da cura, tem. Os dons espirituais todo mundo tem? Tem, mas é só a pessoa que vai ser legal que vai usar? Não. Tivemos um exemplo de um dom da cura que se perdeu, ficou louco, virou pessoa do mal, virou criminoso, virou um problema. Lembra, sabe quem é, né? Não vamos nem dar crédito, mas não era uma coisa de Deus, isso é fato. Mas qual foi o problema? Era uma pessoa que tinha o dom da cura sim, com certeza, mas se perdeu total nesse dom. Então o dom da cura é muito específico, sabe? Mas tem grandes médiuns de cura, tem grandes padres de cura que eu vi, tem grandes benzedeiras, tem grandes pessoas que aplicam reiki e tem grandes pessoas que aplicam pentagrama. O diferente do pentagrama para as outras sistemas é que o pentagrama, quando você fala, ele atinge desde uma cura, você pode aplicar, você fez aqui com a mão, pá, traçou o pentagrama, pessoal, jogou o pentagrama, você está trabalhando o dom da cura, mesmo que não seja o teu principal. Você pode pegar o teu animalzinho, eu já fiz isso mais de uma vez, de pegar a minha cachorrinha, na época que era uma poodle que não estava legal, pá, tracei o pentagrama, pá, ela melhorou. O meu gatinho, que ficou muito mal, quase eu perdi ele, viveu mais 3 anos e meio. Bora pentagrama. Não é errado usar. Não é errado usar. Mas o meu dom principal não é o da cura. Mas você pode usar. Você entende? Lógico que se alguém tem o dom da cura
e foca o pentagrama para cura, isso vai dar 10 vezes mais poder. Percebeu? Agora, voltando, a técnica, por exemplo, de Reiki é muito centrada na cura, tanto é que você vê, quando você faz o Chokorei, você faz aqui, ó, aqui, aqui, e você faz assim, não é? É o anti-horário. Por quê? Trago do céu, volto para a terra e materializo. É exatamente isso que o Chokorei faz. Trago do céu, trago a terra e materializo. Por que eu estou te ensinando isso? Porque o pentagrama também funciona com as mãos. Você traça o pentagrama aqui, ó. Tracei o pentagrama, traço o pentagrama. Um detalhe, ó, presta atenção aqui, ó. Traço daqui o pentagrama, traço daqui o pentagrama. Se você observar, pelo menos de cada ponta sai 2 traçados. Você tem pelo menos 10 traçados. Quando você soma com uma chave de ativação, que é uma palavra sagrada, o que acontece? Você aciona aquilo que você quer. Então, por exemplo, se eu quero fazer a cura, se eu quero despertar a cura em alguém, eu faço o quê? Eu traço o pentagrama do ar e faço a invocação através da palavra, que é Iod Revorê. Chego lá, traço o pentagrama do ar. Então, você está precisando de uma cura, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, daqui para cá, aqui e faço Iod Revorê. Eu vou trabalhar com o dom da cura, percebeu? Mas, voltando, antes de falarmos de pentagrama, é só para você entender o que a gente está trabalhando. O dom da cura, ele está ligado ao processo físico. Quem vem com ele desperto, cura tocando a mão. Quem vem com ele adormecido, é só libertar um pouquinho, vai trazer essa cura. Mas preste atenção, todas as pessoas têm um dom e mesmo adormecido vai dar um momento ou outro na vida, vai dar aquele despertar, certo? Agora tem um problema. Quem veio com ele desperto e fez besteira, se perde e fica louco, como eu citei. Por isso que eu citei o cabrinha lá, né? Que não é de Deus. Ele ficou louco, faz besteira, faz um monte de coisa. Seduz pessoas. Olha que loucura, dom da cura, eu achei que era só cura física. Dom da cura é dar calma. Uma pessoa que usa poder de sedução, poder de manipulação, pode ter o dom da cura. Por quê? Porque ela usa no negativo, ela usa no pesado. Você entendeu? Esses líderes normalmente de situações meio criminosas, pessoas que se perdem na vida, dom da cura negativo. Entendeu? E o dom da cura negativo também traz o abalo na saúde. Todo mundo que tem o dom da cura e não trabalha, normalmente acaba tendo manchas na pele. Sabe aquelas feridinhas? Você vai no médico e não sabe por quê. Em algum momento vai no médico e não acha a solução. É o dom da cura não trabalhado. Então, você tem que prestar atenção. O que está acontecendo com você? Se, por exemplo, toda hora você está no médico e não sabe o que acontece. O médico não acha. Você está com o dom da cura, para despertar, não está trabalhando ele está te jogando para baixo, você está tendo problema. O dom da cura também traz a pessoa, às vezes, manchas no corpo e às vezes, sim, traz para ela uma diferença, que é através da deficiência. Uma pessoa deficiente pode sim vir assim, exatamente para trabalhar o dom da cura. Não é uma pessoa especial na coisa de... Não. Ela é uma pessoa com deficiência, porque ela é diferente. E como diferente, tá tudo bem. Você entendeu? Dons. O dom da cura. O segundo dom, ele está ligado ao nosso corpo emocional. Nosso coraçãozinho aqui, ó, batendo e tal, parará. E esse dom é o dom da sensibilidade. Esse dom é bom, né? Mas ele é um dom que às vezes eu falo, oh meu Deus do céu, o dom que complica, porque a pessoa sente, a pessoa está ali num ambiente, ela faz assim, ela capta. É aquela pessoa que não consegue andar em multidão, não consegue. Não trabalhado, isso pode dar síndrome do pânico. Não trabalhado, isso dá fobia. Pessoas com muitas fobias têm a sensibilidade desperta e não orientada e trabalhada. Por quê? Porque é muito sensível. Qualquer coisa, né?
o autista normalmente é uma pessoa que tem o dom da sensibilidade, porque é muito sensível ao mundo. A sensibilidade também fala sobre os superdotados. Uma pessoa com extrema inteligência, ela é o dom da sensibilidade. Veja que a parte de raciocínio rápido está ligado a esse dom. Mas não está ligado ao dom do corpo racional? Não, porque o que acontece? Para você motivar a tua inteligência, para você motivar o teu raciocínio rápido, ele vem da tua emoção. Uma pessoa abalada emocionalmente, ela não consegue. Não? Você já teve briga na tua casa? Sabe quando meus pais foram se separar? Exatamente foi o único ano que eu fiquei de recuperação, a 6ª série. Foi o único ano. Eu não tive ali um processo de recuperação. Claro, meus pais, lógico, foram aos 6 para o 7, mas depois, quando deu 9 anos, quebrou. Quando foi ali para 14, danou-se tudo. Então a separação foi o corte. Então, os anos que eu tive problemas emocionais, eu não consegui estudar. E isso é normal, meu amor. Se você tem problema na tua emoção, você não trabalha. Se você tem problema na tua emoção, você não produz. Você entende agora? Por que o dom da sensibilidade, ele é um dom que ele pode ajudar muito a você trabalhar um ambiente, uma consciência. Mas o que ele mais faz? Ele te dá raciocínio rápido. Quando você desenvolve, desperta o dom como que chama? Da sensibilidade, você se torna uma pessoa incrível em soluções. Vários prêmios Nobéis, ou Nobels, acho, né? Será? Tô na dúvida. Enfim, vários prêmios de inteligência estão ligados a pessoas com o dom da sensibilidade. Então o que acontece? O que é esse dom? Eu sinto e acho a solução. Quando desperto, isso é incrível. Quando negativo, são os estrategistas do mal. É aquela pessoa que vende coisa para você negativa. E quando não trabalhado, o que faz a você? Não consegue achar a solução. Te enche de fobia, te enche de medo, você não consegue crescer, você não consegue se achar, você não consegue se projetar. Percebeu uma coisa? Todos nós temos todos os dons. Lógico, todos nós temos 7 corpos. Só que a diferença é que quando você observar, o dom principal é aquele que mais caracteriza quem você é. Você já se achou em um desses dois? Eu não. Eu não nasci com o dom da cura, desperto e nem principal na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha essa coisa de toque e acalmar as pessoas. Eu nunca toquei em alguém e acalmei a pessoa. Eu nunca abracei a pessoa e a pessoa relaxou e ficou... Eu não fiz isso. Depois que eu desenvolvi isso, aí sim, aplicando as energias do pentagrama, tal, show. Eu nunca fui um cara que solucionei coisas rápidas. Eu sempre fui muito, como que fala? Muito reativo. Né? Então, por exemplo, a família estava lá, eu não sabia achar soluções para aquilo. Por exemplo, eu detesto reforma de casa, porque eu não consigo enxergar a casa já reformada. Você entende? Então eu não tenho o dom da sensibilidade. Não tenho. Percebe? Esse tipo de dom. Agora, sim, o meu segundo grande dom é o nosso terceiro dom que a gente vai falar, que é ligado ao corpo racional, que é o dom da palavra. Este dom é a expressão que pode ser por música, pode ser por canto, pode ser pela palavra, que é exatamente a comunicação, que aí nós vamos falar de oratória, pode ser até corpórea, que é a pessoa que dança. Você já viu pessoas, sabe, aquele bailarino, tem um bailarino de contemporâneo que eu assisto, que eu gosto muito. Gente, o cara faz assim, o movimento dele fala. Você já participou disso? Uma pessoa circense é uma coisa louca. Aquilo fala, aquilo vem à frente. É algo tão forte, porque é um dom que mostra às pessoas algo no mundo. É quem constrói, é quem demonstra uma criação, é um pintor. Quem pinta tem o dom da palavra.
Você entendeu? Quem constrói uma casa tem o dom da palavra. Quem faz um cabelo tem o dom da palavra. Quem faz uma comida tem o dom da palavra. Como é que é? Mas palavra eu achei... É só um dom que a gente chama de palavra, mas podia ser o dom da expressão, podia ser o dom... Entende agora por que eu gosto de quebrar palavras, títulos e nomenclaturas e fazer você entender? Porque às vezes você tem esse dom e você não está investindo nele. Você não está fazendo, você às vezes cozinha que é uma magia. Só que por que você tem que cozinhar todo dia? Porque você tem uma pessoa chata do teu lado te obrigando a fazer aquilo, porque você não está se amando, você joga uma energia tão densa naquilo que você destrói a tua família. Você destrói a tua família, porque você cozinha e você devia fazer uma transformação. Eu não tenho este dom expresso em mim, em questão de cozinha. Eu tenho uma oratória incrível. Desde criança, quando eu me jogava no chão e abria um berreiro, o mundo mudava para as pessoas. Eu fazia isso. Eu fazia isso. E não devia ter sido... eu quero que você... Não, não pode. Isso é feio. Hoje em dia, que bom. O mundo está mudando. Não dá para gritar. Entenda, porque se a criança está chorando, às vezes você pode ter uma outra técnica para fazer ela entender que não é legal. Mas eu fazia isso, eu fazia assim. Eu tinha essa coisa, ariano birrento. Né? Quando criança, se eu não tinha uma coisa, eu berrava e tomava aquilo. Porque quem tem o dom da palavra é o que berra mais. Isso não me ajudou muito não, porque você vê como veio praticamente desperto esse dom em mim, quem tomava sempre a bronca era eu, mesmo que eu não tivesse feito. Entendeu? Minha avó adorava brigar comigo e meus primos que tinham feito o problema. E eu era o que mais estava na expressão. Você entendeu? Pessoas que acabam atingindo também áreas públicas têm muito a ver com esse dom. Né? E ele está ligado ao corpo racional. Então, ele é externo. Tá começando a entender agora? Ó, físico, cura, tá aqui. Ó. É isso aqui. Interno, sensibilidade, ok? Por isso inteligência, por isso... Externo, razão. Se você prestar atenção, é exatamente isso que a gente faz na vida. Tudo que é interno, tudo que a gente vive interno, é aqui, né? Tá dentro, é o que você está sentindo. Tudo que é externo é para o mundo. Então o dom da palavra é esta energia. Magnífico você desenvolver isso. Agora, quando você não desenvolve, você não fecha um contrato. É aquela pessoa que o cliente não paga, é aquela pessoa que não sabe cobrar, é aquela pessoa que não sabe fazer a diferença. O pentagrama do ar faz exatamente isso. Por isso que o pentagrama do ar está ligado à cabeça. Então aquela pessoa, não consigo cobrar dos meus clientes, meu cliente está me devendo, não consigo mais clientes, aciona o pentagrama do ar, pá, chove cliente, funciona, a pessoa tem direção. Por quê? Porque ela vai focar no dom da palavra, percebe? Então, foi o que eu estava explicando. Qual a diferença de uma técnica de reiki? Reiki, por exemplo, não vai trabalhar clientela. Reiki não vai trabalhar negociação num processo jurídico. Você vai lá para uma audiência jurídica. Pá, preciso acionar um poder para trazer aquele jurídico para mim? Uau, pentagrama do ar. Preciso conquistar um emprego, uma entrevista do emprego? Pentagrama do ar. O reiki já não é focado nisso. Lógico que o brasileiro deu um jeitinho, até que fala, mas em coisas amplas não. Por isso se tornou o maior símbolo da história, porque ele está ligado aos nossos dons espirituais, entendeu? Então, esse processo do dom da palavra é o que vai fazer a tua vida fluir mais. E a pessoa que não tem isso, a vida fica assim, fraquinha. Existe também um dom que eu acho incrível, que é o dom da purificação. Exatamente. Porque esse dom é o dom daquela pessoa que está ali para ajudar. Mas ajudar de uma maneira onde a sensibilidade dela, a fala dela e até a cura dela estão ativadas. Esse dom da purificação é como se ele fosse o somatório das outras três. Perceba que esta pessoa que tem o dom da purificação, ela chega num ambiente, ela acaba
mudando a energia do ambiente. É uma pessoa que a gente chama de impulso de presença. Ela chega, as pessoas percebem ela, só que ao mesmo tempo ela percebe também. Aí que tá. O dom da purificação é um dom que muitas pessoas, quando não estão desenvolvendo corretamente esse dom, são chamadas de esponjas. Ela simplesmente acaba sugando o positivo ou o negativo. Positivo ou negativo? É. Porque quando ela está no negativo, ela acaba desgastando a ela, tentando se alimentar de coisas positivas. E aí ela acaba também atrapalhando aquelas que ela ama. Ou, em muitos momentos, ela pega o negativo e acaba se prejudicando também. O fato é que o dom da purificação, esse dom energético, ele é um dom de troca de energia, ele é um dom de movimento na energia. E esse tipo de dom, ele é muito utilizado por médiums conscientes. Por quê? Perceba que é um dom que está muito relacionado à conexão com a espiritualidade, porque ele está no campo energético. Então ele se conecta à espiritualidade e ele pode vir como psicografia, como a pessoa que ouve, como a pessoa que é clarividente, clare audiência deve. Então, quer dizer, o fato é que é um dom que tem muito a ver com esse processo de consciência, mas não de conexão. O dom da purificação, ele é um dom que ele trabalha as conexões com a vida. Esta é uma pessoa que toca na terra, ela sente a terra. Ela toca numa planta, ela sente. Ela toca num objeto e ela sabe de onde veio aquele objeto. É incrível, é incrível. Já teve alguma vez que você pegou algo na mão e falou, nossa, estou sentindo alguma coisa? Veja que é diferente. Muitas pessoas falam, é o dom da sensibilidade. Não, é um dom de captação. Então, de novo, vamos lá. Tirando os nomes e colocando nomenclaturas de uma maneira mais suave, dom da cura. Eu sinto e te curo, mas eu não puxo para mim. Dom da sensibilidade. Eu percebo dentro de mim. Dom da expressão, da palavra. Eu expresso. E o dom da purificação, eu me conecto àquilo que está na terra. Eu me conecto àquilo que está no plano terreno. Por isso que é energético. Percebeu? Ele é um dom que você tem conexão com as coisas da terra. Então, quando você vê um paranormal que ele toca em um objeto, ele consegue descrever a pessoa, ele consegue descrever o que aconteceu com aquele objeto, esse é o dom dele. Eu poderia chamar ele não de purificação, mas de captação. Mas o central dele, o positivo dele é purificar coisas, é purificar ambientes, é purificar pessoas, mas ele tem que ser uma situação de terra. É uma pessoa que sabe escolher uma boa música. Ela sabe, ela não toca, mas ela sabe escolher uma boa música para mudar um ambiente. Ela sabe chegar dando risada, divertindo pessoas. Ela sabe conversar com pessoas e trazer um conselho muito legal. Lembre que o dom da cura, às vezes um conselho legal, a pessoa acalma a outra, porque ela tem esse poder de curar as emoções. Lembre-se que o dom da palavra, o dom da expressão também faz isso, porque a pessoa dá aquele baita conselho. Até a sensibilidade, né, que ela encontra inteligentemente uma solução para aquela dúvida. Mas o dom da purificação é uma coisa que ela não precisa dar uma solução, ela não precisa falar uma boa palavra, ou ela não precisa nem acalmar a pessoa. É só ela estar perto ouvindo, é maravilhoso. Eu me lembro sempre de um dos meus filhos de coração, né, que eu tenho os meus filhos de coração, que um deles, o fato de ele estar perto já era o suficiente para que eu me sentisse bem, entendeu? Parecia que ele reciclava a minha energia. O problema é que essas pessoas, quando têm esse dom no lado negativo, elas fazem o quê? Elas literalmente acabam sugando outras pessoas, elas literalmente acabam fazendo pessoas perderem o caminho.
Às vezes você casa com uma pessoa dessa e ela entra no vício, porque o dom da purificação, ela tem uma situação que é assim, para acalmar, porque a pessoa sente muito as outras, ela se conecta muito com os ambientes, ela entra em vícios. Muitos vícios desses até aprovados pelo governo, que é a coisa do beber, prejudica demais, que é a coisa do pitar, prejudica demais. Por quê? Pito demais, né? A energia da fumaça afasta a conexão dela com o espiritual. Beber demais faz ela perder a consciência, ela não entende o que ela está sentindo. Entende? O fato é que este dom é ligado a pessoas que sentem demais. Show? Aprendemos os 4 dons ligados à Terra e não aos 3 poderes. Vamos entender eles detalhadamente para que você saiba se você está entre algum deles ou se você vai estar nos dons que a gente chama de dons coligados ao aspecto sutil superior ou sim aos 3 poderes. Dom da cura. Toco, sinto a cura. Dom da cura. Tenho este poder de acalmar pessoas. Dom da cura. Tenho este poder de acalmar aquilo que está à minha volta. Dom da cura. Tenho uma sensação de chego e eu percebo que eu preciso dar energia a alguém. Isso é dom da cura. Não é um dom comum. Normalmente, mãos mais frias. Dom que você tem da sensibilidade. Acho soluções. Eu vejo e acho uma inteligência ativada, mas sou muito sensível às coisas. É uma pessoa que tem sensibilidade a palavras, a brincadeiras. Ela não gosta de explosões. Normalmente quem tem o dom da sensibilidade detesta explosão perto dela. Do nada, pá, aquela pessoa briga, ela fica muito sensível. Ela fica meio assim. Este é o dom da sensibilidade, tá? O dom que eu chamo de palavra. O dom da palavra é o dom da pessoa que sabe trazer as outras para aquilo que ela quer. Ela consegue expressar através de formas, de coisas, de sons, aquilo que ela quer, entende? E ela faz com que as pessoas prestem atenção nela. Dom da palavra. O dom da purificação é aquela que aí sim, bem lembrado, a mão é quente e ela sente as coisas. Ela capta as coisas. E aí o que acontece? Vem para dentro dela. Diferente dos outros 3 dons, né, que eu acho que até o dom da sensibilidade, apesar de ocorrer aqui dentro, ele tem uma conexão muito mais com o externo. O dom da purificação, por isso eu chamei de purificação, porque é uma coisa de reciclagem, ele é uma coisa que vem para você. E aí você tem que trabalhar isso, porque se você não trabalha, você cai em vícios, você cai até em procrastinação. A preguiça em excesso, o descontrole emocional é uma pessoa com dom purificador, entendeu? E aí tem um problema. Agora, quando a gente fala dos próximos 3 dons, né? Qual tem de diferença? O primeiro deles está ligado ao teu propósito, certo? Está ligado ao teu mensageiro. E sabe qual que é esse dom? É o dom que eu chamo de dom do feitiço, o dom da magia. É o dom do ritual, é o dom da pessoa que sabe manipular energias. É o dom daquela pessoa que pega aqui, ó, 2 pedrinhas, ela faz assim, ela faz um pedido e a coisa acontece. É o dom da pessoa que gosta do tambor. É o dom da pessoa que gosta do processo de, realizar ritos. Esse dom, ele é um dom muito, muito poderoso. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não precisa fazer muito, não. É só ela pensar que a coisa acontece. Ela pensou, a coisa acontece. Ela tem isso. Quando desperto, E, gente, é muito legal despertar esse dom, mesmo que você não tenha. Por quê? Porque esse dom é o que te dá poder sobre a lei da atração, entendeu? Então, eu pego aqui, mentalizo aquilo que eu quero, pá, e falo que assim seja e que o bem se faça, acaba acontecendo. Quando você se inicia no pentagrama, é um dom que eu sempre digo para a pessoa, merece a tua atenção, merece.
merece você ter esse dom ativado. Porque se você ativa esse dom, você consegue conquistar muito mais. Porque o feitiço, o ritual, a magia, não é só feita através dos cristais, velas, incenso. Lógico que uma pessoa que tem um dom da magia é muito boa para isso. Mas ele faz aqui, ó, pá, mentalizei, a coisa aconteceu e a coisa vai mesmo. Então é um dom muito forte. E tem pessoas que têm esse dom. Eu já vi crianças fazerem ali, ela está brincando, ela está movimentando energias, né? E normalmente esse dom é muito fácil vir em mulheres despertos. Muito fácil, muito fácil. Entendeu? Por quê? Porque é um dom que a mulher ela já movimenta isso desde criança, principalmente se ela brincou de casinha, se ela brincou de boneca, tal, porque ela tá ali, né? De uma certa forma, aquilo é um feitiço. Só que qual que é a diferença? Eu já vi, por exemplo, eu tinha uma menina que eu conheci, que ela criava o ambiente numa casinha de boneca da casa dela. E quando os pais brigavam, ela ficava fazendo o amor entre os bonecos. Ela falava, ai, você ama, não sei o quê. E os pais acalmavam. Já vi criança pegar e tá brincando com pedrinhas e ficar colocando as pedrinhas e dizendo, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Já viu isso? Já viu? Teve uma que me marcou muito, que ela ficava falando, estrelinha, estrelinha do céu, o brilho de que você me traz vai trazer para isso. Eu comecei a usar isso como uma oração, estrelinha, estrelinha do céu, o brilho que você me traz terá o brilho para isso. E era aquilo que ela desejava, e a coisa acontecia. De uma certa forma, isso até é feito, né, no final do ano, né, Natal, né? As crianças acabam sendo estimuladas a fazerem os seus rituais, porque se fazer uma carta para o Papai Noel, nada mais é do que um ritual que você está fazendo, entendeu? Então, este dom está ligado a isso. O próximo dom é o dom que eu vim desperto e que é o dom da intuição. Esse dom, você sente as coisas que vão acontecer, você tem premonições, você sonha demais e acontece. Para vocês terem uma base, hoje, graças à minha energia e ao pentagrama, eu tenho pedido todos os dias, porque eu fiz um ritual para parar de sonhar, porque eu sonhava com a minha vida, assim, era 6 meses antes eu já sonhava. Eu sonhava toda semana e eu sabia o que ia acontecer na minha vida. Aí teve uma hora que eu falei, não quero mais isso, estava errado. Entendeu? E hoje já está voltando esses sonhos e eu já consigo enxergar e cada dia mais. E com este curso eu vou acionar muito para que eu pegue. Já sou iniciado no pentagrama, mas vou reconfirmar, porque você pode, uma pessoa iniciada no pentagrama pode refazer para confirmar a sua iniciação. Eu vou confirmar focado na expressão do despertar do meu dom. Por quê? Porque eu quero muito que este dom, que é incrível, que é de... Não adianta, aí eu tô falando demais dele, né? Eu sei, é porque eu sou apaixonado, porque é o meu dom principal. É o dom que eu bato o olho numa pessoa e eu sei que vai acontecer. Bato o olho numa situação e falo, isso vai ocorrer. E ocorre, mas ocorre mesmo, ocorre aquela situação. Ocorre aquilo que, pá, eu olhei... Tal. Então, esse é o dom da intuição, está ligado ao anjo da guarda. E detalhe, só uma dica, quando eu fui para o pentagrama, veja você, o arcanjo mais famoso, talvez o mais adorado, que todo mundo está ligado, é o arcanjo Miguel. Mas o meu arcanjo de dedicação é o arcanjo Gabriel, que está ligado totalmente ao dom da intuição. Porque tem isso, né? O pentagrama te dá acesso aos arcanjos, direto. Né? Se antes você fazia oração e pedido ao arcanjo, quando você se inicia no pentagrama, pá, você tem acesso direto, você vê o arcanjo. E o meu, quando eu descobri, Gabriel é aquele arcanjo que eu falei, é agora, o meu sonho está realizado. E foi por causa do dom da intuição. Na magia do pentagrama, a gente aprende os anjos. Tanto é que na aula 3, a gente aprende a trabalhar o milagre. Olha que incrível! E tem muito a ver com os anjos. Aí eu também vou querer saber qual é o teu anjo que já aparece para você, tá? Mas isso é na aula 3. Próximo momento nós vamos falar de arcanjo Miguel, de Gabriel, de Uriel, de Rafael, é show! E dos anjos.
tá? Nós vamos falar sobre isso. Mas o fato é que tem isso. E aí depois, quem é iniciado no pentagrama acaba tendo essa conexão direta, né? Porque aí você, pá, chega. Mas olha, próximo dom, sétimo dom, que eu acho assim também magnífico. Esse foi um dom que eu demorei um pouco para conseguir desenvolver, mas era o grande sonho da minha vida, que era o de conexão, o de incorporação, de trazer e deixar o espírito fluir. Esse dom te dá o poder de incorporar, te dá o poder de se conectar, de falar, de buscar ancestralidade. Sabe aquela pessoa que vem e consegue se conectar àquele que partiu? Está ligado a esse dom. Ele é ligado ao corpo divino ou ao teu mentor espiritual. É um dom difícil de desenvolver. É um dom que muitas pessoas acham ter desenvolvido e acabam se perdendo, porque o contrário desse dom é a ilusão. Exatamente, o contrário desse dom é a ilusão. A pessoa se ilude, a pessoa chega para você e fala: ai, na vida passada você foi isso. Não, gente, não é assim, certo? Quem tem esse dom consegue fazer a pessoa ver. Tanto é que tem uma técnica do pentagrama que a gente trabalha com o pentagrama fogo e água. E aí você joga e a pessoa consegue se ver na vida anterior. Não eu. Eu trago para você. Você entende? Então, quando você tem o dom da intuição, o negativo dele é, na verdade, você se autodestruir. É a cobrança, é a crítica em excesso. Toda pessoa que tem o dom da intuição e não desenvolve ele tem crítica em excesso. Mas quando você fala do dom da conexão, a pessoa que não desenvolve tem a ilusão em excesso. E aí é tudo iludido. Sabe aquela pessoa que nunca consegue trabalhar, nunca consegue sair da vida dela, não consegue resolver, vive anos dependendo dos outros? Ela tinha o dom da conexão. Porque ela se conecta aos espíritos, ela se conecta às coisas que são sutis. E aí o mentor fica fraco, entendeu? Então é um dom maravilhoso. Todos os 3 dons superiores, que é o dom da magia, o dom da intuição e o dom da conexão, são maravilhosos, mas eles exigem de você responsabilidade, porque eles são bem diferentes. Um é o feitiço, é a mente, é o que acontece. 2 é a captação do futuro, é a previsão, é o direcionamento. 3 é saber o que está no plano sutil, o que está do outro lado. Só que na magia, quando você está no negativo, você só causa problema. É o Presto da Caverna do Dragão, lembra? Que ele fazia um feitiço lá, meu Deus do céu, ocorria cada problema, sabe? É o efeito borboleta. Já assistiu esse filme? Maravilhoso, né? É o efeito borboleta. A pessoa tenta mudar o futuro e aí vira um caos. Pá! O da intuição é uma autocrítica absurda, uma autocrítica, sabe? E eu vou te ser muito sincero, eu já me critiquei muito. Me critico até hoje um pouco, é verdade. O meu corpo, então, toda hora eu vou lá e fico falando dele, penso, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. É um problema. Por quê? Porque você se critica, porque como você intui, você sempre quer estar melhor no teu futuro, então você percebe aquilo que você está fazendo de errado. E um detalhe, esse dom pode você também criticar as pessoas, pode você se tornar muito intransigente, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Já o dom da conexão, que é essa coisa de se conectar ao lado espiritual, ao passado, à ancestralidade, é um dom que te dá muita ilusão, entendeu? Então, você se ilude com tudo, você não consegue ter discernimento entre pessoas, e aí você se perde e não cresce na vida, e aí você fica perdido. Percebeu 7 dons? Percebeu que cada um deles é muito diferente e que você vai ter um que é principal, mas todos eles interagem na sua vida? E que muitas vezes o teu problema não estava mais porque você não deu sorte na vida ou porque Deus não gostava de você. É porque você não desenvolveu o teu dom espiritual. Olha que incrível. Quando eu te dei na primeira aula propósito, missão de vida e missão espiritual, eu te falei que a missão espiritual era para você provar o teu dom divino na Terra, certo? Só que o teu dom divino na Terra faz você ter uma vida incrível.
todas as pessoas, e aí se você entendeu todo o processo de dons, que desenvolveram, despertaram os seus dons e trouxeram mais dons e ligaram-se ao plano de espiritualidade, a vida vai assim, ó. Porque espiritualidade é consciência sobre o espírito, não é religião. Aqueles que não fizeram, a vida fica assim, ó, sabe? Chega dessa vida assim, né? Chega. Por isso você está na magia do pentagrama. Só que amanhã nós vamos falar de aula. E aula que tem a ver com milagres. Milagres. Porque amanhã que você vai poder assistir a terceira aula. Coloca na tua mente. Terceira aula ali, né? Pá. Faça a diferença. Faça a diferença na tua vida. Começa a trabalhar o teu dom. Te passei ali o direcionamento. Na aula 3, a gente ensina como você pegar na mão aqui, ó, do teu anjo, do teu poder. Nós vamos entender de pentagrama, porque aí nós vamos ter que falar do poder do pentagrama divino. E lógico, depois, no nosso terceira aula, aí eu já vou falar para você de um treinamento, de como você se inicia no pentagrama divino. Mas inicialmente eu tenho que te falar dos anjos, do milagre, da força, até chegar ao próprio poder do pentagrama. Então, terceira aula, os milagres irão acontecer, os anjos banharão a nossa vida e com certeza, como merecemos o melhor, teremos o melhor da vida. Até a terceira aula, grande beijo, muita luz, muito amor. Abençoado seja. O milagre ocorre na nossa vida quando a gente trabalha o nosso poder, quando a gente tem o despertar espiritual. Então, quando você trabalha o teu despertar espiritual, quando você trabalha a tua consciência da espiritualidade e você se abre à vida, isto é o milagre. E como que Deus age? Através dos anjos. Os anjos têm formatos totalmente diferentes. Alguns são vistos apenas como um grande círculo, um grande globo com um olho e asas. O comando angelical ocorre em 4 direções. Para cada um dos 4 arcanjos tem o traçado certo. Um traçado de invocação e um traçado de banimento. Eu nunca vi uma pessoa ser iniciada no pentagrama divino e não ter uma transformação de vida incrível.